Bom, então acho que a gente pode iniciar aqui. Eu vou fazer uma pequena apresentação inicialmente, né? Pessoal, bem-vindos, né? A nossa aula magna, certo? E bem-vindos ao INSPER. Tá? Parabéns por terem sido aprovados no nosso curso de engenharia, né? Nos nossos cursos de engenharia. A gente está muito feliz com a escolha que vocês fizeram, né? E assim, vocês já me viram ontem, né, aqueles que são alunos da mecatrônica. Eu sou o Vinícius Lix, eu sou professor aqui da engenharia e sou coordenador do curso de mecatrônica, né? Então, a gente tem também aqui conosco, tem também conosco o Frederico Barbieri, né, que é o professor e coordenador do curso de engenharia mecânica, né, que vocês já ouviram e aqui apareceu de novo, né, o Fred. E eu tenho também aqui comigo o Fábio Miranda, que é o coordenador, né, e professor do curso de Engenharia da Computação, certo? Então, a gente tem aí o prazer de receber hoje o nosso palestrante da nossa aula magna, né, o engenheiro Bento Koik, que logo ele vai entrar aqui na câmera. Bento, se você já quiser entrar aqui com a sua câmera aberta, fica à vontade, tá? O engenheiro, enquanto eu te apresento, o engenheiro Bento Koik, ele é formado em engenharia aeronáutica no ITA, né? Se formou em 77, né? Desculpa revelar a data, Bento. Formado em engenharia aeronáutica no ITA em 77, o Bento, em seguida, né, ele iniciou a atuação dele profissional como engenheiro no CTA, né, que é o Centro Tecnológico de Aeronáutica, né, onde ele trabalhou no INPE, e ele vai contar um pouco dessa história para vocês ao longo dessa nossa conversa hoje. E foi lá no INPE que o Bento, enquanto ele fazia uma especialização em estruturas no ITA, né, que ele começou a trabalhar com materiais compósitos avançados, né, a fibra de carbono na época, e que ela começou a entrar digamos, com peso na engenharia. O Bento teve esse contato precoce com essa tecnologia enquanto ele trabalhava no INPE, né? E aí, durante essa passagem dele pelo INPE, o Bento teve a oportunidade também de trabalhar no Instituto Aeroespacial da Alemanha, em Stuttgart, né? E foi lá que ele adquiriu um conhecimento sobre... ele vai falar um pouquinho mais detalhes na sequência, mas foi lá que ele adquiriu um conhecimento tecnológico bastante relevante para o próximo passo da carreira dele, né? Que foi a criação de uma grande empresa, né? Não pode fazer spoiler, o Vinícius, não faça Isso. spoiler, Não, porque... não vou fazer muito. Mas é importante essa apresentação, Bento. E lá o Bento adquiriu ali os conhecimentos fundamentais para o próximo passo, que foi a criação da TechSys, né, junto com outros colegas dele, né, que é um grande fabricante de pás de turbinas eólicas, né. Durante um tempo foi o maior fabricante independente do mundo, né, de pás de turbinas eólicas, né. E essa história que o Bento vai nos contar hoje, né, que começa lá no ITA, né, enquanto engenheiro aeronáutico, passa depois pela área de pesquisa e desenvolvimento, né, no CTA, no INPE, pela Alemanha, e depois chega mais tarde na carreira dele a um ponto onde ele decide, com outros colegas, criar um grande empreendimento, né, que se tornou um grande empreendimento, né, ao longo do tempo. Eu acho que é uma história muito inspiradora para a gente, em especial para vocês que entram hoje na engenharia, né, e que tem uma série de perguntas aí sobre o que é engenharia e que tipo de carreira a gente pode ter como engenheiro, né. Essa conversa certamente vai ser muito inspiradora. Então, engenheiro Bento Koik, eu deixo a palavra com você. Desculpe pelo spoiler inicial que eu dei, mas eu acho que é importante para criar aqui a legitimidade, né, que é necessária para a sua palestra. Tá bom? Fica à vontade, Bento. Imagina. Obrigado. Obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Parabéns a todos aí por ingresso numa escola de excelência. E fico muito feliz aí de vocês terem feito essa opção pela engenharia. Mas eu vou dizer assim que quando o Vinícius, alguns dias atrás, me fez o convite para, enfim, proferir a aula magna, né? Fiquei muito honrado. Mas, e aí eu tive de cara já tomei a decisão de aceitar o convite, né? Porque isso me tirava da minha zona de conforto, né? Eu ficava totalmente fora da minha zona de conforto. E depois que eu entro nessas, eu acho que eu costumo, assim, tudo que me tira da zona de conforto, eu tenho atração por ela. E
E eu, logo em seguida, como sempre, eu fiquei muito preocupado, pensando o que eu iria falar para vocês. E tá à altura da expectativa. E aí eu comecei a relembrar como é que tinha sido a minha experiência, né? Como é que foi a minha aula magna. Então, comecei a pensar que há mais de 40 anos atrás, bem mais, eu estava aí no lugar de vocês, né? Sentado, esperando pela minha aula magna, no ITA, lá na engenharia do ITA. E aí eu percebi que eu não lembro uma palavra sequer da aula. E pior que isso, né? Isso tem que ficar entre nós aqui, eu não lembro nem quem proferiu a aula. E essa constatação me deu muita tranquilidade. Falei, bom, opa, então fico mais à vontade para falar para vocês, eu não corro o risco de tirar vocês do bom caminho, vocês vão seguir aí construindo uma bela história. Mas eu fiquei aí em dúvida do que eu ia falar, aí lembrei, depois da aula magna, do percurso todo, dos muitos perrengues, das muitas alegrias, das derrotas, fracassos, vitórias, coisas boas. Então, dali, eu resolvi pensar 3 histórias desse meu percurso, porque eu acho que ali vão ter provocações para vocês refletirem a respeito. E o Vinícius, eu propus, o Vinícius topou, que a gente fizesse aí uma parte dessa aula como contar esses casos que eu escolhi, e depois a gente fizesse um bate-papo, que eu acho que vai ser a parte mais bacana. E foi topado, aí o Vinícius topou que a gente fizesse esse formato, então vai ser uma aula mais dinâmica, mais legal, eu imagino. Lá pelas tantas, eu pensei até em fazer uma aula sobre equações de Maxwell, mas eu achei que vocês não era uma coisa boa para isso. Não. Com prova, né? Equações de Maxwell, e vocês, para ficarem atentos, vão ter que fazer a prova. Mas, enfim, então vamos lá. Eu vou contar a primeira, né? Foi em 1995. Eu estava ali junto com mais 2 amigos, o Philips e o Léo, numa conversa animada, decidindo que a gente iria abrir uma empresa. Essa empresa, a gente não tinha dinheiro, evidentemente, né? Mas a gente tinha 2 grandes convicções. Essa empresa, a gente ia fazer uma empresa de base tecnológica, que sempre foi a nossa atração, e ela seria para o mundo. Mais tarde até vou explicar por que a gente fazia tanta questão que fosse para o mundo. E a gente chamou essa empresa de TechSys. Demos um nome. Começamos pelo fácil, né? Decidir nome, essas coisas ali, a parte fácil. Depois a gente saiu realmente para o trabalho, que é ligar, fazer contatos, ver clientes que quisessem aproveitar ali o que a gente tinha em termos de conhecimento, do que a gente queria fazer. E, de repente, num dia, eu recebo uma ligação da Dinamarca, de uma empresa chamada Negmicon, que é uma das pioneiras em energia eólica. E, como vocês sabem, a energia eólica, que hoje está bombando, né, tem mais de 600 gigas por aí instaladas, a Negmicon foi uma das pioneiras. A energia eólica nasceu ali, o berço da energia eólica foi na Dinamarca e na Alemanha. Ali surgiram as primeiras empresas, foram as que desbravaram o começo desse caminho. E a Negmicon me convidou para fazer uma reunião com eles. E aí nós fizemos a vaquinha e tal, comprei uma passagem, peguei a minha pastinha 007 e fui. E aí tem um trecho desse percurso que eu gosto sempre de relembrar, que é um momento em que eu estou quase chegando na cidade, lá na Dinamarca, era um anoitecer, assim, e inverno, eu estava ali sozinho na cabine de trem, com a pastinha ali debaixo e olhando pela janela, e eu não sei se vocês conhecem a Dinamarca, mas é tudo plano, né? Aquela vastidão plana que até perder de vista, e tudo branco, porque era inverno, né? Inverno, assim. E eu olho ali pela janela, me sinto super só ali naquele vagão, olhando ali por toda aquela coisa branca, e me bateu uma dúvida, né? Pô,
que eu estava fazendo aquele fim de mundo sozinho? Por que eu não estava procurando coisa para fazer ali no Brasil, no sol, na praia, alguma coisa ali? Por que eu estava ali naquele fim de mundo? Mas bateu a dúvida, mas eu continuei. Falei, não, vou seguir. Segui, fui para a reunião e cheio da expectativa, mas a reunião era uma coisa muito ruim, não ia funcionar, fiquei muito frustrado. Enfim, aí tomo o meu caminho de volta, né, com mãos abanando, mas falei, pô, peraí, deixa eu dar mais uma tentativa aqui, vou passar na Alemanha, porque ali tem uma empresa também de energia eólica, quem sabe eu consigo alguma coisa, e fui, não só consegui uma reunião na Enercon, que era a empresa, que também estava começando naquela época, mas eu consegui com o fundador da Enercon, que é o Alois Woben. O Alois Woben, não sei se vocês conhecem, ele passou depois, uma figura ímpar, lendária assim, na energia eólica, e eu, pessoalmente, acho que foi a pessoa técnica mais impressionante que eu conheci de todos, enfim, na minha carreira, um dos mais impressionantes, de uma capacidade técnica incrível. Ele me concedeu uma reunião e fui lá, eu, com a minha pastinha, e aí ele começou a me falar da Enercon, eu estou fazendo Enercon e tal, mas e aí ele me contou o seguinte, falou assim, olha, todos os meus concorrentes estão usando uma pá que é da LM, é uma pá padrão, todo mundo usa a mesma pá. Poxa, mas e o rotor? A pá é o que diferencia cada turbina, né? Até hoje, né? O componente mais importante, o que tem mais tecnologia, o que define como a turbina, quais as características da turbina, como que a turbina opera, a durabilidade da turbina, tudo é definida pela pá. E ele falou, e eu não quero usar essa pá padrão, eu fiz um projeto de uma pá. Eu construí, eu estou construindo aqui, mas é muito difícil, eu estou perdendo muito tempo com a pá, então eu tentei até subcontratar uma empresa do setor aeronáutico para eles fazerem, mas eles estão tendo problemas de qualidade, e ali perto ali de Aures, né, onde estava a Enercon, mas ele falou, eles estão tendo problema de qualidade, estão tendo problema de prazo de entrega, estão demorando muito, estão atrasando, está muito difícil. Aí, quando ele começou, eu estava falando dele, foi por essa passagem, fez esses comentários, eu falei, opa, seu Woben, eu estou começando uma empresa, nós estamos montando uma empresa, se chama Texis, e o que a gente quer é aplicar tecnologia espacial para a pá, de turbina eólica. Ele olhou para mim, ficou intrigado, e falou, pô, espera um pouquinho, o que é isso? Eu vou usar a tecnologia aeroespacial para fabricar pá. E aí, ele ficou umas 3 horas me sabatinando, falando perguntas e aprofundando, e falando, perguntando, e isso e aquilo, em todos os detalhes, como é que você vai fazer tal. Chegou no final das 3 horas de conversa, ele me disse, eu vou te dar um contrato. Quase caí da cadeira, né? Como contrato? E já era um contrato, eu vou te dar um contrato de uma série piloto. E já era um valor expressivo, sei lá, dava já quase $1 milhão. Então, mas a gente não tinha dinheiro para começar. Aí eu falei assim, seu Woben, é o seguinte, eu vou precisar de um adiantamento. Eu não falei para ele que a gente não tinha dinheiro, mas eu, aqui pensando, né, falei, eu vou precisar de um adiantamento. Ele falou, eu te dou um adiantamento. Aí fiquei mais. Aí eu fiz as continhas rápido aqui, falei, não vai dar. Eu falei, mas eu vou ver o seguinte, para fabricar essa pá, a gente vai usar materiais muito especiais e tal, e difíceis de obter no Brasil, eu vou precisar que o senhor me entregue as matérias-primas. Falou assim, não tem problema, eu vou te entregar a matéria-prima. E assinamos ali um contrato de 2 páginas. 2 páginas. E não é que ele estava falando, então, isso mesmo. Então, no dia seguinte, enquanto eu saía de volta para o Brasil, eu já tinha containers carregados de matéria-prima, zarpando em direção ao Brasil. Cheguei no Brasil, naquela época não tinha celular, né? Então, eu contei para os meus sócios, eles quase tiveram um ataque, né? Como assim? E
E eu falei, não, nós vamos fabricar pás, naquela época era um pás de 20 metros, e vamos exportar para a Alemanha. Aí, aqui, nessa altura da história, eu quero fazer uma pausa com vocês, só para analisar o meu business plan. Não sei se, juntamente com todos aí, coordenadores, vamos analisar meu business plan. Qual que era a minha proposta? Minha proposta era o seguinte, eu vou fabricar pás, peças grandes, né, 20 metros, grandes, agora são pequenas, mas naquela época eram gigantes, né, 20 metros, carregadas de conteúdo tecnológico, e eu ia competir com uma empresa do setor aeronáutico da Alemanha. Daí eu pensei ali e falei, pô, a Alemanha não tem muita tecnologia, isso aí vai ser fácil. Ganhar dos alemães está tranquilo. Aí tinha um outro detalhe, eu tinha que pegar fabricar essas pás e mandar para o outro lado do Oceano Atlântico e chegar lá na Alemanha competindo com um cara que era vizinho do meu cliente. Eu falei, tranquilo, vamos fazer isso, vai dar certo. Hoje eu fico pensando sobre esse meu plano de negócios, meu business plan. Eu acho que se eu tivesse perguntado para minha mãe, ela não ia ter topado. Ela que me apoia sempre. Mas eu não perguntei. E eu estava muito convicto que ia funcionar, ia dar certo. Então, aqui eu vou dizer que, depois de um tempo, o que veio a ficar, o que veio a ser esse meu business plan. Então, eu vou colocar aqui uns slides. Bento, você clicou no mudo ali enquanto você trocava o slide? Isso, agora sim, perfeito. Vamos lá, eu vou mostrar alguns slides do que veio a ser essa empresa que começou desse jeito. Perfeito, estamos vendo. Peraí. O universo, esses dados são de 2013, porque eu fiquei nessa empresa como presidente, CEO da empresa até 2013, foi quando eu saí. Mas aqui você vê aí como é que estavam aí aqui tem fotos aí das pás, né, montadas, aqui preparadas para embarque, e a gente veio a ser o maior fabricante de pás customizadas do planeta. A gente tinha 7 mil funcionários em 2013, faturamento de 800 milhões de dólares, a gente era, enfim, o maior empregador de Sorocaba. E a gente, nessa época, nós tínhamos fabricado 55 mil pás, que estavam em operação no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, que era o nosso mercado, né? Porque o Brasil, enfim, só começou energia eólica para valer depois de 2000, depois que eu já estava saindo da Texas. Essas 55 mil pás, a gente pode dizer que a gente deu alguma contribuição para a sustentabilidade, para esse problema seríssimo que vocês vão certamente estar ajudando a resolver, né? Porque elas juntas, elas equipando, as turbinas que elas equipam juntas geram cerca de 27 gigawatts, que dá mais ou menos 2 Itaipus. Uau. E isso com todas as pás saindo de Sorocaba. E aqui eu vou colocar algumas fotos aqui que mostram a nossa operação, né? Essa de cima à direita aqui é uma foto tirada da traseira do caminhão, você vê o tanto de parte sobra depois do caminhão, né? Passando por um túnel. Depois eles sendo carregados, né? O embarque lá no Porto de Santos. Como é que aqui na direita, embaixo, você vê que os navios que carregavam as nossas pás, eles carregavam desde o underdeck, ali no porão, ali davam umas três camadas de pás, e depois no navio você vê que tem mais camadas de pás em cima. Esses navios saíam, por alguns anos, saíam dois navios desses carregados de pás por semana. Toda semana, então tinha duas. E aí depois eu vinha saber que nós éramos os maiores exportadores de volume, né, de equipamentos em volume para o porto de Houston. A gente era o maior exportador para o porto de Houston.
Tanto é que a gente recebeu um dia a visita de diretores do Porto de Houston, que depois veio a se tornar periódico, alguns anos eles vinham, mas a primeira vez que eles vieram, aqueles americanos, né, gigantes, assim, com paletó, gravata, óculos escuros, eu achei que era o pessoal da FBI, alguma coisa, e aí eles se apresentaram e falaram, não, olha, nós somos diretores do Porto de Houston, e a gente veio aqui para saber como é que a gente pode melhorar nossos serviços. Aí eu pergunto para vocês se alguém de Santos me procurou nesse tempo, né? Infelizmente não, ninguém perguntou. Enfim, eu tenho algumas fotos aqui, mas eu acho que por aqui era só para ilustrar aqui os ensaios, enfim, acho que aqui é suficiente. Bom, eu acho que vale a pena estender um pouquinho essa história quando a gente recebeu esse contrato e a primeira coisa que a gente foi, evidentemente, fazer, saímos correndo para ver algum galpão onde a gente pudesse fabricar as pás. Na época, a gente estava em São José dos Campos, a gente não tinha sede, não tinha nada, a gente era uma empresa que estava recém-iniciando, a gente saiu correndo, procurando um galpão que coubesse a produção de pás de 20 metros, né, que são grandes, né, 20 metros. E foi por isso que a gente veio parar em Sorocaba, porque foi o único lugar, não encontramos nem em Taubaté, em Resende, em Jacareí, Caçapava, vasculhamos toda aquela região de São José dos Campos, e a gente queria um galpão de 130 metros, era 130 metros por 50 metros, era o que dava o nosso layout. E a gente não encontrava um galpão desse tamanho de jeito nenhum. E aí um amigo meu uma vez me ligou e perguntou, eu sei que você está procurando galpões aqui, eu sou de Sorocaba, tem um galpão aqui para alugar, eu perguntei o tamanho, ele falou, 130 por 50, serve? Aí, bom, já direto fomos para lá, alugamos e começamos a nossa fabricação em Sorocaba, é por isso que a gente mudou para Sorocaba. Eu vou dizer que eu sou devoto à Nossa Senhora, eu tenho muita fé e tudo, mas eu vou dizer o seguinte, que teve momentos na minha carreira que eu fico pensando, se a gente tivesse achado um galpão em São José dos Campos, imagina a gente transportando as pás de 50 metros pela Dutra, depois entrando na Marginal Tietê, e aqui em Sorocaba eu consigo ir pela Castelo, pego ali o Rodoanel, mesmo quando não tinha Rodoanel, as pás eram menores, então eu conseguia chegar na Imigrantes, tranquilo. É claro que no meu livro de memórias, vou dizer que isso tudo foi planejado, que achava que Sorocaba era o lugar perfeito, não vou dizer que, né, mas você vê que às vezes a gente tem que contar com isso, né? Bom, quando a gente fabricou as pás, usando tudo que a gente tinha em mente e tal, e a gente chamou, então, um grande dia de chamar o Alois Vobem para ver a nossa pá, primeira pá. E ele trouxe ainda, para apimentar mais a coisa, ele trouxe o professor Schultz, que é uma figura também lendária da energia eólica, era o bambambam, assim, aquele cara que todo mundo olhava para o chão quando ele passava, porque ele era o deus ali da estrutura. Eles vieram os dois visitar e olhar nossa pá para ver o que a gente tinha feito. E o Vobem, Alois Vobem, eu gosto de lembrar isso, que eu acho que é uma coisa que ficou muito marcada assim, na minha... É que o Vobem olhou a nossa pá, falamos, olha aqui, Vobem, isso aqui que a gente fez, e os Schultz, eles começaram a olhar, pá, olhar por dentro, por baixo, então, o Vobem chegou, e a gente ansioso ali, esperando, vendo, imaginando o que eles iam dizer, o Vobem chegou para mim e falou assim, olha, eu vim dizer que essa é a pá mais incrível que eu vi na minha vida. E isso é uma coisa, a frase... ficou impagável, né? Quando ele fala isso. E eu me emociono toda vez que eu falo isso, porque aquilo foi uma coisa, depois de tanto esforço, né? E depois o Schultz, que olhava por dentro, entrou por dentro da pá, então ele chegou para mim e falou assim, isso aqui não é uma pá, isso aqui é um salão de dança, né? Tão bonito que é. Enfim, então ali eu senti um gostinho de uma coisa que eu acho que eu quero dizer para vocês que estão começando a carreira, que é um negócio muito, é impagável, que é você deixar o seu cliente encantado, né? Bom, aí a gente começou e, olha só, a gente abriu uma empresa Techsys e a gente começou já exportando um produto de conteúdo tecnológico para a Alemanha, né? E
E em 2 anos, a gente está fabricando 80% das partes da Enercon. Tudo que eles vendiam para a Alemanha, para o mundo, enfim, eles usavam, 80% delas usavam nossas partes, e 20% eles faziam internamente, eles fabricavam. Bom, eu acho que por aí eu vou terminar por aqui essa história, a primeira história, para a gente não se delongar muito, e eu vou começar, então, a minha segunda história que eu escolhi para falar com vocês. A minha segunda história foi a minha primeira empresa para valer, né? Apenas uma correçãozinha pequena, viu, o Vinícius? Eu, quando formei, eu fui trabalhar no Instituto de Atividades Espaciais, fiquei lá durante 6 anos, e depois, durante 2 anos, fiquei no INPE. Mas ali, perfeito. A passagem pela Alemanha foi quando eu estava no Instituto de Atividades Espaciais, também os dois ficam em São José dos Campos, ficam no CTA. Mas eu, desde que formei e tal, eu sempre quis, eu nunca cogitei outra coisa que não fosse ter a minha empresa, montar uma empresa. E então, quando a gente terminou essa fase que eu julgava necessária de preparação, trabalhar em pesquisa aplicada, fazer curso de engenharia, enfim, fazer um percurso aí de preparação, eu fiquei 8 anos, então, em pesquisa, me preparando, indo fundo, escrevendo paper, fazendo essas coisas que a gente faz em pesquisa. Aí a gente falou, bom, e no IAE, a gente trabalhava com o Programa Espacial Brasileiro e tal, a gente falou, vamos montar uma empresa para desenvolver e fabricar componentes do Programa Espacial Brasileiro. E saímos eu e mais 6 colegas, então a gente era uma sociedade de 7 sócios, todos os alunos recém-formados do ITA, ali, colegas meus, a gente montou uma empresa chamada Composite. E o objetivo era aplicar, então, fabricar componentes do Programa Espacial Brasileiro em materiais compostos avançados, em fibra de carbono, principalmente. Então, a gente fazia, assim, estrutura de satélite, motor foguete com propelente sólido para lançar os satélites, fazíamos peças, aquele cone divergente que era feito em fibra de quartzo, e dada a temperatura, né, um processo ablativo e tal, na hora e a gente começou a fazer isso, né, e a gente ganhou, eu vou dizer que a gente mandou muito bem, a gente fazia coisas muito bacanas, né, e nem o nosso cliente, na época, por exemplo, a estrutura de satélites, a gente fazia para o INPE. E chegava a ser assim, uma coisa tão complexa que eles tinham que contratar uma empresa alemã para poder ver se aquilo que a gente desenvolveu, em termos de estrutura e fabricação, tudo cumpria os requisitos que eles tinham colocado. Então, eles contratavam a ABB Messerschmitt, né, que vinha aí, examinava o que a gente tinha feito, e a gente sempre... a gente foi aprovado sempre, graças a Deus, né? E com louvor, porque a gente sempre tinha soluções criativas, porque a gente não tinha histórico, né? Então, o fato de você não ter um histórico que te prenda e coloque você numa trilha, te dá uma liberdade que, às vezes, é vantagem, é interessante, né? Então, os alemães, que sempre têm histórico, são super rígidos e tal, eles ficavam assustados ali com as nossas soluções, mas depois viam que ia funcionar. Bom, quando a gente fez um motor foguete em fibra de carbono, reforçado com fibra de carbono, tinha um liner metálico e tal, para o propelente sólido, ele foi testado e foi aprovado, aí a gente, de surpresa, a gente recebeu a visita, por incrível que pareça, a visita do ministro da Aeronáutica, e aí ele me falou uma coisa que, assim, olha, vocês estão de parabéns, e ele deu tapinha nas costas, assim, nas minhas costas, e falou assim, olha, vocês são os heróis, porque vocês colocaram o Brasil num clube de 5 países no mundo que detém essa tecnologia. Pô, ficamos felizes, né? Super felizes. Bom, mas uma coisa interessante é que os pagamentos que a gente recebia do Ministério da Aeronáutica sempre vinham atrasados. Eles sistematicamente atrasavam 4 meses, 6 meses, 8 meses. E aí eu vou contar uma coisa para vocês que acho que vocês não vão entender. Naquela época que a gente montou a Composite, a inflação
era de 40%, 60%, 80% ao mês. Eu não sei se vocês são jovens, acho que eu sou talvez... Então, vocês imaginam o que é um pagamento ser atrasado 6 meses, por exemplo. Entende? Então, você tem 100, já virou no mês seguinte, virou 60 no mês seguinte, virou... E a gente desesperado para receber. Eu lembro uma vez que me chamaram em Brasília. Nessa época, eu entrei na Composite, eu era diretor técnico comercial, alguma coisa assim, era a minha função. Depois no final, acabei sendo o diretor-geral e tal. Aí me chamaram, eu fui para Brasília porque disse que tinha um pagamento e tal. Eu fui lá, e aí o sujeito me disse o seguinte, falou assim, olha, a gente conseguiu o pagamento para você, depois de 6 meses, coisa assim, não lembro bem. Tinha acumulado bastante, o valor era grande, tinha acumulado bastante. E ele falou assim, conseguimos o pagamento depois desse tempo todo, foi batalhado e tal, mas está aqui, conseguimos. Ele falou, mas só que veio sem correção. Você vai receber ou você quer... A gente pode começar o processo para receber a correção, mas, assim, aí pode ser que não dê certo. Então, a gente ia ficar mais 6 meses sem receber nada e pode ser que não dê certo. Eu falei, não, eu estava desesperado. Eu falei, não, eu quero esse pagamento, pode me dar. Aí ele me deu o pagamento, aí ele me pôs um papel para assinar que dizia assim que eu declarava que aquilo estava totalmente pago, sem nada mais a reclamar, totalmente, enfim, aquelas coisas do papel em que nada mais eu tinha a receber e tal, que estava satisfeito com aquele pagamento. Só que tem um detalhe, né? Porque a gente pagava o imposto era para o mesmo governo. Só que o imposto, se a gente atrasasse um dia, tinha uma multa de 30%. Naqueles idos tempos, eram 30%. E o imposto era corrigido todo dia, pro rata dia. Então, você imagina uma equação onde a gente tem muito para receber e tem um postinho lá. O impostinho começa a crescer por causa aquilo lá, aquilo... O fato é o seguinte, que é nessa equação, uma empresa que colocou o Brasil num clube de 5 países, a gente, da noite para o dia, a gente virou sonegador. E sendo implacavelmente caçados por oficiais de justiça. E, enfim, então, isso é uma história, como que a gente passa de herói para sonegador em pouquíssimo tempo, a questão de em poucos meses a gente estava. Eu fiquei nessa empresa por 7 anos, e eu vou dizer que achei que trabalhar com um cliente, que era o governo, era muito difícil. Foi por isso que, quando eu contei a história da Taxis, eu disse que uma convicção que a gente tinha que ela seria uma empresa para o mundo. Aliás, eu não falei para vocês outra condição que a gente colocou, é que a gente não iria fazer nenhum contrato com o governo. Então, essa foi uma resolução. Mas isso é coisa passada, não precisamos trazer... Hoje são coisas diferentes, né? Bem diferentes, eu acho. Bom, não sei se eu estou sendo irônico aqui, mas enfim. Nada, vamos em frente. E aí, essa aí é a segunda história, né? O título dela provavelmente seria do tipo de como passar de herói a sonegador em pouco tempo. Bom, e aí a minha terceira história, que eu acho que seria interessante contar para vocês, é um episódio que aconteceu entre a Taxis e a Composite. Nesse meio dessa história, por muito pouco tempo, porque foi quase em seguida da outra, assim, poucos meses, quando eu disse que eu ia sair da Composite, o pessoal entendeu, enfim, mas eles pediram que eu assumisse um contrato que eu mesmo tinha buscado. Eu estava tentando ver se a gente saía enfim, só de ser o teu cliente, o governo como cliente, e diversificar um pouco e tal. Eu acabei conseguindo um contrato com o metrô de Brasília para fazer os painéis no interior do metrô. E aí eles falaram assim, olha, esse contrato aqui não tá dando certo, a gente está tendo muita dificuldade e tal, eu queria que você assumisse esse contrato e terminasse para a gente. Falei, tudo bem. Então, eu montei uma pequena empresa chamada Aerocis para terminar esse contrato do metrô. Foi feita para isso. E
Então, o que era isso? Eram peças do interior dos metrôs lá de Brasília, eram peças mais de efeito estético, eram acabamentos, painéis e fibra de vidro, que a gente fabricava, e eram 40 pessoas envolvidas na produção, e dando um prejuízo danado. Eu fui lá, vi lá a produção, o que eu vi que toda vez que o pessoal terminava e mandava para Brasília, pouco tempo depois, a peça voltava porque estava com problema de acabamento, problema disso, problema daquilo, enfim. E aquilo estava sendo enfim, perdendo dinheiro direto. E eu pensei um pouquinho, falei, quer saber, desse jeito não vai dar certo. Aí eu chamei os 40 funcionários e demiti todo mundo. Vocês estão todos demitidos. A gente não aguenta aqui mais um minuto com isso. Mas eu tenho uma coisa, se vocês quiserem, vocês podem voltar amanhã, quem quiser, volta amanhã, só que vamos trabalhar de um outro jeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou pagar, em vez de vocês ganharem salário, eu vou pagar tanto, e era um valor que eu tinha calculado, por peça entregue. E peça pronta, mas peça pronta era peça que fosse para o cliente e não voltasse mais. Então, essa está pronta. E, por isso, eu vou pagar tanto. E, evidentemente, esse tanto que eu ia pagar seria um valor que daria lucro para a empresa. Bom, no dia seguinte, voltaram os 40 e começaram a trabalhar. E qual não foi a minha surpresa que aconteceu o seguinte: as mesmas pessoas trabalhando, tinha pessoas que conseguiam fazer 5 vezes mais do que eles estavam fazendo. Não é nem 5, nem 50%, 5 vezes mais. 5 vezes mais do que eles estavam fazendo na véspera. E, evidentemente, com aquele dinheiro que eu ia pagar, eles estavam com um sorriso aqui de orelha a orelha, porque estavam ganhando muito dinheiro, Agora, por outro lado, tinha pessoas que pediram para sair, porque não conseguiam viver com o que eles produziam. E aí eu descobri uma fórmula mágica. Eu falei, puxa vida, olha só que coisa legal. As mesmas pessoas, o mesmo produto, o mesmo cliente, o mesmo processo, a mesma estrutura de produção. Uma pequena mudança, eu consegui que o cliente ficasse muito feliz, porque para ele era um saco ter que devolver peça mal feita, receber peça. Ele ficou feliz, não tinha mais evolução. Eu fiquei feliz porque eu deixei de perder dinheiro. O funcionário que fazia bem ficou feliz porque ele começou a ganhar dinheiro que ele nunca tinha visto. E aquele que saiu também certamente ficou feliz, porque aquele que saiu e não conseguia trabalhar, ele não estava no lugar certo. Ele não podia ser feliz para estar ali e não conseguir viver daquilo que ele fazia ali. Então, ele também foi procurar algum lugar, e esse aí vai ficar procurando até achar um lugar que ele seja feliz e ele vai conseguir viver bem. Então, todo mundo saiu feliz. Eu olhei aquilo e falei, puxa vida, que coisa fantástica, e por isso que eu estou dividindo com vocês. Eu achei que era uma coisa bacana que eu vi. Agora, se vocês me perguntarem o quanto disso a gente exercitou na Texis, eu vou dizer que muito pouco. No Brasil, a legislação trabalhista é tão complicada que se você pegar e disser que você vai pagar diferente para a pessoa que está fazendo a mesma coisa, eles vão dizer que tem que ter paridade. Se você der um prêmio para alguém, esse prêmio vai ser incorporado, enfim. A gente tentou de todas as formas, infelizmente, foi um aprendizado que eu estou passando para vocês. Quem sabe vocês vão encontrar maneiras de poder fazer. Eu sei que em outros lugares do mundo isso é feito, né? Mas aqui a gente não conseguiu fazer nenhum tipo de... Quando a empresa é maior e tal, como a Texis VAC, era muito difícil fazer qualquer tipo de arranjo dentro dessas regras trabalhistas que nós temos hoje, infelizmente. Bom, essas eram as 3 histórias, eu espero que vocês tenham gostado, mas na verdade, eu estou querendo... Eu tenho alguma coisa mais que eu queria sugerir. Eu quero contar a história também, acho que o momento é muito propício, não sei se a gente tem tempo, acho que tem. Temos sim.
é o seguinte, a história de... agora, isso não se passa comigo, essa história é a história de um israelense chamado Avi Aron. Não sei se vocês conhecem, né? A história do Avi Aron. E o Avi Aron, ele era um israelense lá, se passa há vários anos atrás, e ele era um jovem como vocês, né? Super turbinado e tal, e cheio de coisas. Tanto é que, quando ele estava fazendo a faculdade, ele já tinha 2 startups. E ele gostava muito de moto, e fazia startup que era a parte eletrônica da moto, não sei o quê, tal, e mexia, e fazia, e estava indo. Mas um dia ele estava indo para o trabalho, para uma dessas startups dele, e ele caiu com a moto. Teve um acidente e caiu. E aí levaram ele lá para o hospital, escanearam todo ele para ver se ele tinha quebrado alguma coisa. Aí o médico chegou para ele e falou assim: olha, Verão, você não quebrou nada, não se machucou, está tudo bem. Só que a gente achou uma coisa, a gente achou um tumor no seu cérebro. E aí o médico falou: olha, mas enfim, acho que a gente consegue fazer uma cirurgia e tal, e remover, você vai ter tratamento e tal. Então, fizeram isso. Ele, muito relutantemente, eles fizeram a operação nele, tiraram o tumor e fizeram, enfim, as quimioterapias, coisas. E ele ficou bom, mas dali a pouco, né, voltou para a vida, tal. De repente, dali a pouco, num dos exames, perceberam que lá no fundinho ainda tinha um tumorzinho, tinha um tumor. Aí o médico que ele tinha buscado muito, um médico bom e tal, o médico disse: olha, não tenho condições de fazer operação ali, eu vou causar muito mais dano do que para tirar o tumor que está ali lá no fundo do cérebro. E o Avi Aron ficou... Ele falou: mas então, o que vai acontecer comigo? Eu falei: eu acho que você tem aí seus 6 meses, sei lá, 1 ano de vida. O Avi Aron saiu devastado de lá, né, dessas notícias, mas ele era um sujeito inconformado, falou: não posso aceitar isso, como assim? O que é? Quais são as limitações? Por que não dá e tal? Por que não dá para tirar? E ele começou a estudar medicina, começou a estudar coisa e tal, começou a estudar o problema dele. Eu sei que lá pelas tantas ele desenvolveu uma fibra que você introduzia e conseguia ter a fibra ótica, né, que você conseguia ter uma visão 3D do que você estava... Então, a fibra ia sendo colocada, mas você tinha uma visão 3D, de maneira que o médico conseguia fazer a cirurgia de um modo não invasivo. E isso salvou a vida dele. E aí ele montou uma empresa chamada Vision Sense, e que, como ninguém mais tinha essa tecnologia no mundo, né, essa empresa entrou no Oceano Azul, bombou, enfim, tal. E eu acho essa história muito interessante, e ela foi contada por um amigo meu, um israelense, né, um rabino, que ele me disse o seguinte, falou assim: mas olha o detalhe interessante dessa história. O Avi Aron, ele sempre teve a capacidade de desenvolver esse equipamento, porque estava nele essa capacidade. Ele tinha esse talento, estava incorporado nele. Mas ele precisou estar sob risco de morte para ele efetivamente gerar alguma coisa que veio salvar milhares, centenas de milhares de vidas. E aí, o que isso traz para a gente? Traz o seguinte, que a gente geralmente usa menos do nosso talento do que nós podemos. A gente usa, as pessoas dizem aí que a gente usa 5% da nossa capacidade, 7%, depende, né? O corintiano, talvez, eu não vou falar disso agora, porque acho que vai causar. Mas, assim, enfim, a gente usa muito menos, né? Isso levanta uma questão que, desde que eu vi essa história, sempre está comigo, é o seguinte: será que a gente está usando plenamente toda a capacidade que a gente
tem a partir dos talentos que a gente recebeu, né? E vocês que estão agora para começar um curso, uma escola de excelência, cursos sensacionais, a engenharia, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é sensacional, ela provê você com ferramentas incríveis, né, conhecimento. Então, se perguntem o quanto do nosso talento e o que a gente precisa fazer para que a gente possa realmente, plenamente fazer uso de tudo que a gente consegue e pode fazer e não precise ter alguém nos ameaçando, né, uma doença, alguma coisa assim nos ameaçando, para a gente extrair da gente tudo. Como é que a gente faz esse exercício para a gente conseguir realmente realizar o que a gente é capaz de fazer? Bom, então já até fui além do que eu tinha previsto, eu achei que essa historinha fazia sentido falar aqui. E aí eu termino por aqui, eu queria então abrir para perguntas, enfim. Sim. E aí façam só as perguntas fáceis, né? Muito obrigado, Bento, pela sua palestra, foi muito bacana e muito inspirador aqui, né? Os 3 momentos que você citou, eu anotei aqui um monte já de perguntas para fazer, mas os alunos também aqui fizeram várias perguntas para a gente pelo chat. Perguntas aqui. Isso, e eu acho que o Fred e o Miranda podem começar talvez com algumas, né, gente? Ou se vocês quiserem, eu posso começar com uma aqui, enquanto vocês selecionam. O que vocês preferem fazer? Pode ser, Vinícius, começa aí então. Tá bom, vou começar aqui com uma pergunta, Bento, que é lá em relação à primeira história, né? Que foi a história quando você foi fazer a visita na Alemanha para o Alois Woben, né? Sim. E eu anotei aqui o seguinte, ó, que você saiu de lá com um projeto, certo? Que ele tinha esboçado. Sim. Você saiu de lá com dinheiro, né? Que ele financiou aquele lote inicial, vamos dizer assim. Sim. E você saiu com matéria-prima, tá certo? E você chegou aqui no Brasil e foi procurar um galpão, quer dizer, você não tinha um galpão para produzir as pás, né, naquela época, né? Então eu fiquei perguntando o que vocês tinham naquela época, pergunta com uma provocação, né? O que vocês tinham naquela época, né? Vocês eram um grupo de engenheiros, né, que estavam criando uma nova empresa, certamente todos muito capazes e tinham sido já testados pelo tempo e pelos projetos que vocês já tinham feito antes, mas como vocês, certamente outros engenheiros com uma constituição parecida estavam ali gravitando na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, né? O que foi qual foi o grande diferencial da Texis naquele momento que levou vocês a conquistar esse contrato com a Enercon? Bom, e eu acho que isso aí vale aqui um comentário e principalmente nesse momento, né? É muito importante a gente estar muito bem preparado para quando surgir uma oportunidade vocês terem um Alois Woben na frente. E eu tinha feito aqueles anos todos de pesquisa, trabalhado com a Composite, que foi uma super preparação para mim, né? Com a empresa que fez componentes espaciais. Mas eu diria que o grande diferencial, Vinícius perguntando, foi o seguinte, porque você perguntou, foi a ideia de trazer uma tecnologia de um setor espacial, né? Que era e aplicar num outro setor, que era o setor de energia eólica. A LM, como eu falei, né, o nosso concorrente era o monopólio no mundo, que fabricava pás para todas as empresas de turbinas eólicas no mundo. A LM veio, historicamente, eles fabricavam barcos para pesca. E eles faziam esses barcos em fibra de vidro. E a gente estava trabalhando com fibra de carbono para satélite. Então, assim, o diferencial era enorme, né? E de uma tecnologia que já era aplicável, né? Que era essa de fibra de carbono, aplicável por nós, porque nós tínhamos justamente desenvolvido todo esse conhecimento. Então, eu acho que um dos diferenciais foi, primeiro, aplicar uma tecnologia madura lá na borda da inovação e trazer para um mercado que esse mercado de turbinas eólicas, né, era um mercado de inovação disruptiva, veio a mudar, a transformar todo esse campo de energia. Hoje, os 600 gigawatts no mundo, ele é a forma de energia, de gerar energia elétrica, né, que mais se expande no mundo, né, e de forma limpa, sustentável.
Então, esse é um primeiro ponto, esse diferencial de trazer uma tecnologia e colocar num outro setor, no momento certo, no mercado que estava com tudo para expandir. E a segunda foi que, sem eu saber, na verdade, eu estava criando uma terceira via para o mercado. O mercado, então, como é que se apresentava? Existia um monopólio dominante de pás padrão. As pás feitas pela LM, ele fornecia a mesma pá para todo mundo. Né? E eles tinham um monopólio, eles dominavam, sei lá, a maior parte do mercado, quase tudo. A segunda forma de trabalhar nesse mercado, que existia, a segunda opção que os fabricantes de turbinas tinham, era eles projetarem a pá, faziam o desenho aerodinâmico, desenho estrutural, definiam como é que seria uma pá e fabricavam internamente. A gente falava da fabricação in-house. E aí, diferentemente das duas frentes, eu cheguei e falei o seguinte, falei assim, olha, é o seguinte, você pode fabricar a sua pá, projetar, desenhar, detalhar, mas quem vai fabricar sou eu, porque aí eu vou ter maneiras de produzir muito mais acuradas e muito mais, enfim. Então, e eles poderiam ir muito à frente no design deles. Então, assim, eu abri uma terceira opção para os fabricantes, que foi uma opção que eles adoraram. Então, eles assim, eu desenho, eu projeto e você me fabrica. Acontece que a fabricação por si só tem todo um processo, conhecimento e tudo mais que a gente conseguia incorporar e transformar o produto num produto, como disse o Voven, que era a pá mais incrível que ele tinha visto na vida dele. Então, acho que foi isso aí. Eu acho que essa é uma resposta bem interessante. Eu acho que a maneira como você colocou também a sequência, né, da sua apresentação foi muito feliz por isso, né? Porque você começou com a história da Techsys, né? Que é, digamos assim, a história dessa inovação disruptiva, né? Só que vocês não começaram ali, né? Teve todo aquele trabalho anterior de construção, de preparação, claro, de construção de conhecimento, digamos assim, de bater a cabeça na parede várias vezes, né? Tanto pelas limitações aí de ambiente de negócios do Brasil, quanto da própria escolha, né, em qual mercado atuar, né? Por exemplo, me parece que na Composite vocês tinham talvez algo mais do sonho do engenheiro aeronáutico, vamos dizer assim, né? Daquela meninada que saiu da faculdade e queria trabalhar com estruturas para o programa aeroespacial brasileiro, né? Deve ser o sonho de todo engenheiro aeronáutico, imagino. E aí, acho que cabe aí alguns comentários, né? Acho que que é o seguinte, primeiro, dizer que foi fundamental para o surgimento tanto da Embraer quanto da Techsys e tantas outras empresas que o Brasil tivesse uma pesquisa no setor aeronáutico, no setor espacial. Qualquer investimento que seja feito para desenvolver conhecimento, para desenvolver técnicos que trabalhem com tecnologia, desenvolvimento tecnológico, isso aqui é fundamental. Eu sou muito grato porque o CTA, o IAE, naquela época, investiram e acabaram formando gente que, no final dos contos, veio depois a constituir a Composite, depois na Techsys a gente usou grande parte de engenheiros do IA. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que também nesse ambiente de pesquisa tecnológica, o CTA fazia convênios e acordos com outros países mais adiantados tecnologicamente, como a Alemanha. Então, a gente foi trabalhar, os pesquisadores, eu fazia parte de um grupo de pesquisadores que ficou muito tempo lá na Alemanha, compartilhando, e nesse sentido, eu sempre que eu posso, eu menciono o quão generosos foram os alemães, porque a gente era recém-formado, acho que era até uma coisa gozada, a gente vê as fotos da época, assim, nós, garotos, né, porque agora eu acho que a gente era uma criança, e a gente no meio de vários engenheiros pesquisadores alemães, todo mundo cabeça branca, né, e os alemães, os pesquisadores, foram absolutamente generosos, eles compartilhavam conhecimento conosco, enfim, dividiam tudo aquilo que eles estavam vendo, e eu acho que isso deve talvez também ser um ingrediente para explicar o porquê a Alemanha ela é tão desenvolvida tecnologicamente, né? Porque
eles têm uma visão de tecnologia e de compartilhar conhecimento que eu acho que acaba sempre voltando para eles de uma forma bacana. Então, isso é um outro ponto, viu, Vinícius, nisso aí que eu estava falando. Sim. Uhum. E o terceiro ponto, né, que é repassar isso, que, assim, se a gente tem ambições de fazer coisas com conteúdo tecnológico, é fundamental que a gente tenha o cuidado de se preparar, né? De se preparar como vocês certamente estão se preparando. Então, eu quero tirar o chapéu para vocês, estão começando um curso de engenharia, isso significa que vocês estão dispostos a realmente se preparar e buscar uma escola de excelência. Não deve ter sido fácil, né? Se preparar para poder entrar e ser um privilegiado a estudar no INSPER. Então, certamente vocês estão no caminho certo, e isso aí eu vou dizer que é fundamental para, mesmo se vocês quiserem empreender com tecnologia para frente, vocês têm que realmente se preocupar com isso, e mesmo que vocês queiram trabalhar e não queiram empreender, queiram trabalhar em outros projetos fora, mas também eu acho que é fundamental a preparação. E aqui vai um pequeno alerta para vocês. Não basta vocês se aperfeiçoarem em engenharia, e aqui, assim, são constatações minhas, mas não estou dando nenhum, eu não estou querendo ensinar nada, eu só que fico dando provocações, mas eu acho que, assim, para mim foi muito importante que eu não ficasse focado só nas questões técnicas, porque a engenharia é uma ferramenta. Não se esqueçam que quem está lidando com as ferramentas é um ser humano, que é um engenheiro. E ele tem que estar... se ele souber usar essas ferramentas são poderosíssimas, que é a engenharia. A engenharia provê ferramentas poderosas, mas não se esqueçam que está ali no centro, fazendo uso dessas ferramentas, é um ser humano. E vocês, por favor, se dediquem também a desenvolver o ser humano, né, nos aspectos, todos os outros aspectos que possam estar envolvidos, enfim, em todos os sentidos, né? Físico, mental, espiritual, tudo. Sempre tenho essa visão ampla, porque vocês vão ter na mão ferramentas poderosíssimas que a engenharia vai prover, para vocês fazerem um bom uso dessas ferramentas, né? Então, assim, é uma reflexão, não estou ensinando nada, eu só estou dizendo de uma reflexão que eu faço sempre, a partir do que eu vivi. Eu acho que isso também, antes vou passar a bola para meus colegas aqui, mas só fazendo um comentário sobre isso, Bento, na sua fala aí, talvez no terceiro ponto, no segundo e no terceiro pontos, né, da sua apresentação, ficou claro, né, que a motivação para usar, digamos assim, plenamente a capacidade, né, seja no caso da Composite, né, quando vocês estavam com aquele projeto do metrô, né, a Aerocis, né, quando você estava com o projeto do metrô em Brasília, sim. E que você teve aquele insight de mudar o mecanismo de incentivo, né, aquilo ali certamente é um insight que veio, talvez, do seu desenvolvimento numa outra área que não a puramente técnica, né? Aí tem conhecimento de gestão, tem conhecimento de psicologia humana, né? Tem muita coisa ali que transcende o técnico, né? Então, acho que é importante essa mensagem também fique clara para os nossos alunos aqui, né, de que essa capacidade de você pular o muro para um outro curso, né, durante a sua formação, quer dizer, ver o que está acontecendo lá na administração, ver o que está acontecendo na economia, quem sabe o direito, que chegou agora também aqui no INSPER, né, essa troca de conhecimento ela vai ser muito importante em algum momento da vida. Tá? Então, vale a pena investir nesse conhecimento, além do conhecimento puramente técnico. Né? Acho que essa mensagem aí é muito importante. E aí me permite fazer uma observação aqui, Vinícius, nisso que você acabou de falar, que é o seguinte, é muito importante quando a gente diz que, principalmente para quem quiser iniciar um empreendimento e você quiser liderar um empreendimento, é sempre muito, de novo aqui, estou dizendo assim, a partir das minhas reflexões, vocês aí... Mas o que eu sempre tive comigo é que não existem receitas prontas, não existe receita. Então, por que é bom a gente pensar em outras coisas, ler, aprender, cultura, enfim, outras coisas? Por que isso é bom? Porque quando você se deparar com algum desafio, para mim nunca funcionou, nem procurei buscar qualquer receita para sair da solução. O que sempre funciona foi você pensar sobre aquilo, porque aquela é uma condição única, a gente vai sempre se deparar o tempo inteiro com desafios únicos,
E aí o mais bacana é você criar uma solução para você, experimente, teste e tal. Mas quando a gente começa a seguir receita que outros te disseram o que tem que ser feito, como fazer e tudo mais, e você perde a noção de que por que você está fazendo isso, por que isso vai... Isso é uma coisa que, pelo menos para mim, talvez funcione, nunca funcionou. Então, eu prefiro, é por isso que é tão importante que a gente possa se municiar para o máximo de informações, não precisa ser PhD em cada uma dessas áreas, mas assim, conhecer, ver, porque quando você estiver pensando no desafio, que ela vai abranger, principalmente relacionamento humano, que eu acho que vai estar presente na vida toda da gente, é bom você ver formas de você buscar assim, maneiras de resolver aquele desafio da sua forma. Né? Uhum. Perfeito, perfeito. Deixa eu passar a palavra para meus colegas aqui. Tem várias perguntas, né, que os alunos fizeram. Vamos lá, escolhas mais fáceis, escolhas Isso. mais fáceis. Então, vou dar uma bem facinho para você, Bento. Que é o seguinte, né? Primeiro é um elogio aqui da Giovana, gostei muito das histórias, mostra muito como as coisas podem dar certo ou errado, dependendo muito de vários fatores. Obrigado por compartilhar conosco, né? Eu também, obrigado, né, compartilho prazer, aqui da opinião da Giovana, muito obrigado por essas experiências que são inspiradoras, esses insights que muitos vão ajudar os alunos aí a pensar de uma forma diferente já ingressando no curso, né? E vou aproveitar para dizer, né, que você era engenheiro, tinha uma experiência de gestão não tão avançada quanto tem hoje, naquela época que criou a empresa, né? E outra grande dúvida que o pessoal passou aqui é com respeito à logística, porque você falou que não tinha o galpão, né? Também tinha, não sei que experiência você tinha em fazer pás eólicas, né? Mas também, se isso era um conhecimento prévio do ITA ou não, mas além desse conhecimento técnico, que tinha toda a questão de vibração, de como é que freia, né, o sistema, tem várias coisas aí envolvidas, né? E a logística para transporte, né? Muitas empresas ali no começo não tinham essa logística que você mostrou com aqueles navios todos preparados. Como é que você foi pensando nisso? Qual foi a dificuldade, né? Como é que as coisas aconteciam? Era um contrato que... Aí uma pergunta do Antônio Martins, era um contrato fechado, né? Diretamente com as empresas de transporte internacional ou eram contratos regionais? Como é que funcionava isso aí? Muito bacana. Então, como é o nome de quem fez a pergunta? O Antônio Martins. O Antônio Martins. O Antônio é o seguinte... bom, eu contei rapidamente, né? Assim, eu contei como é que a gente começou e como é que acabou em que a Texis acabou se tornando, né? Mas aí, evidentemente, no meio desse percurso, aí, algum dia talvez a gente possa contar outras histórias no meio desse percurso, mas eu vou dizer que a gente morreu várias vezes, assim, sabe? Quando quando o Volvo me falou, não, então vou comprar as pás, e aí a gente tinha que cruzar o Oceano Atlântico, eu fiz a primeira cotação de um transporte rodoviário para Santos, eu olhei aquele número e falei, morremos, estamos mortos, não vai dar em nada. E aí, mas a questão é o seguinte, você morre, mas você também não morre, você não fica conformado com isso, aí sair atrás de transportadora e conversar com um, e até que muito depois, assim, achar que a gente tinha morrido mesmo, aí até que um sujeito que era um transportador menor, o Shinozaki, eu liguei para ele e falei assim, escuta, o Shinozaki, você tem que... Porque, assim, eles estavam cobrando como se fosse uma carga padrão, né? Como a tabela de preço deles, aquilo não dava. Aí eu falei para eles, escuta, assim, você vai transportar para a gente e a gente vai ter muitas pás, mas a gente vai fazer muitas pás. Você vai, a gente vai e tal. Então, assim, e aí até que ele conseguiu chegar num custo viável para transportar, porque ele estava contando, que eu dizia o seguinte, falei assim, escuta, se a gente perder esse contrato, tudo vai acontecer na Europa, você não vai ver essas pás, você não vai ter chance de transportar essas pás. Mas se a gente conseguir trazer para o Brasil, você vai transportar muita pá, de Sorocaba para Santos. E aí ele acreditou, depois ele veio transportar milhares, boa parte daquelas 40 e tantas, 55 mil pás, a empresa dele cresceu e tal. Enfim, então deu certo. Mas aí, como é que ia transportar? As pás eram frágeis, tal. A gente teve que criar, então,
vocês vão ver que as primeiras, a Texis foi uma empresa que fez muitas patentes. As primeiras patentes que a gente fez foi de como a embalagem para transporte, porque nenhum maluco no mundo fazia pá para transportar para o outro lado do oceano, quer dizer, não tinha essa história de ficar transportando de navios e tal. Então, enfim, a gente resolveu fazer isso. Então, a gente teve que criar embalagens para fazer deixar o transporte mais barato possível. Então, naquelas fotos, vocês vão ver que as pás, naquela época, a gente conseguia colocar 4, porque era 20 metros, a gente colocar 4 em valete e tal. A gente fazia do jeito mais compacto possível e a gente fez os suportes no tamanho padrão de um container, de maneira que no porto ele conseguisse ser levantado e colocado no navio e fique preso no navio de jeito muito rápido. E a gente foi mexendo, então aí já não a referência não era mais de carga de forma coisa, já era de container, aí o custo é menor. E a gente foi fazendo patentes, vocês vão ver que quando as pás eram maiores, né, se tem mais suportes, mas as distâncias entre os suportes estão também padronizadas, é onde você fixa no tamanho do container, que fixa no navio, que o equipamento do porto consegue levantar rapidamente, colocar no navio, prender, consegue empilhar, né, você viu que ali no navio está empilhado em 5, porque os encaixes são como encaixes de container. Tudo isso foi patenteado. E se vocês virem hoje é muito comum ver pás sendo enviadas em lugares pelo oceano, enfim, transoceânicos, e vocês vão ver que as embalagens são muito parecidas. Então, a gente, na Texis, foi muito legal, porque a gente conseguiu colocar várias inovações no mundo eólico, que foram seguidas depois por todos, né? E aí isso seguiu, né? Então, mas é isso, realmente a questão logística foi um dos primeiros desafios que a gente enfrentou. Interessante, Bento. E quanto é importante ter essa parceria de risco também com outras empresas, né? Outros parceiros que aceitem tomar risco junto com você, visando um desdobramento futuro também, né? Desenvolver protótipos e etc. Sem dúvida. Para nós foi fundamental encontrar parceiros também na navegação marítima, que topasse fazer aquilo, que pudesse cobrar de maneira que não inviabilizasse, né? E é isso mesmo, Felipe. Acho que o Miranda tem mais uma pergunta ali, Miranda. Isso, vamos lá. Bento, obrigado. Os alunos estão super inspirados aí pelo teu relato. E você sabe que o INSPER atrai muito esse aluno que tem o perfil técnico, mas que quer estar antenado com negócios, empreender. Então tem várias perguntas aí relacionadas a aspectos aí de business plan, começo de negócio, né? Então o José Edson perguntou, por exemplo, para que tipo de empreendimento é mais fácil encontrar investidor, né? Para uma inovação de alto grau tecnológico, uma coisa disruptiva como foram as pás eólicas da Texis, ou para melhorias incrementais em produtos ou serviços que já existem? Poxa, que pergunta rica. E tem várias coisas que me surgem aqui para falar. Primeiro, quando você consegue fazer o que eu acho que é a grande atração que eu tenho por tecnologia, se você consegue, como a Viaron, criar uma tecnologia, ou como nós fizemos, que a gente traz uma tecnologia, não precisamos criar, mas você traz para aplicar de um jeito totalmente diferente, você consegue, de repente, ter um negócio que você está sozinho. É o tal do Oceano Azul, que você não tem concorrentes por um tempo suficiente para você poder deslanchar. E pode ser de várias formas, né? Então, e hoje vocês estão tendo o privilégio de viver numa época em que várias frentes de tecnologia, de conhecimento, estão tendo avanços incríveis, de forma que, se vocês procurarem, vocês vão ver jeitos diferentes de aplicar aquilo, que ninguém está fazendo, né? Porque da mesma forma, porque assim são muitas mudanças acontecendo o tempo todo em muitas frentes, e mudanças radicais, que são as tais inovações disruptivas, né? Então, assim, quando você coloca um ingrediente de tecnologia que você consegue diferenciar de tal forma que você não tenha concorrentes, que foi o nosso caso, você tem essa vantagem. Você faz melhorias incrementais, você vai sempre ter que brigar pela concorrência. Esse era um comentário. O que mais foi que ele perguntou? Ele perguntou... Não, é relacionado a
depois que você decidiu a inovação, né, quer dizer, comparando se uma disruptiva do versus investidor. Do investidor, isso. Sim, lembrei. É o seguinte, então, uma outra figura que eu acho fundamental nessa história toda que eu acabei de contar para vocês é o Alois Vauban, né? E tem um detalhe, né, que eu acabei não falando para vocês. O Alois Vauban ficou tão encantado com as nossas pás, depois que a gente começou a fornecer lá os 80% das pás para eles, a gente continuava mantendo a qualidade, enfim, pontualidade e tudo mais. Ele chegou e disse para mim um dia, falou assim, olha, se vocês fazem pás tão incríveis no Brasil, eu vou fabricar a turbina inteira. E ele pegou e montou uma fábrica de turbinas eólicas, a Vauban, né, em Sorocaba. Então, tinha uma época no Brasil que ninguém sabia o que era energia eólica, não existia energia eólica no Nordeste, ninguém sabia o que era, e tinha 2 fábricas em Sorocaba. E o pessoal se perguntava, mas afinal de contas, Sorocaba não tem nem vento, por que Sorocaba tem uma fábrica alemã que faz turbinas eólicas e outra que faz pás, né? Então, a gente uma coisa que a gente também sentia muito, eu me senti muito grato revendo tudo isso, porque isso vai acontecendo, a gente não vai se dando conta, né? Mas uma coisa que eu me senti depois, que eu fiz olhando para trás, uma reflexão, foi, poxa, quando você faz coisas assim diferentes e tal, você acaba atraindo uma indústria alemã para se montar no Brasil, fabricava turbinas eólicas. Nós acabamos que deu trabalhos de qualidade, né, para engenharia, para desenvolvimento, tudo aqui em Sorocaba, né? Bom, aí essa figura do Alois Vauban, como eu estava dizendo, é uma figura fundamental e um dia eu quero... meu sonho, eu vou dizer assim, fazer esse papel. Eu acho que não falta só a parte do capital, mas enfim. Mas por quê? Porque ele, veja bem, o que o Alois Vauban fez comigo? Ele tinha conhecimento técnico suficiente, ele tinha um preparo técnico para fazer 3 horas de uma sabatina profunda. E ele disse assim, essa tecnologia vai funcionar. Ele não quis saber se alguém estava fazendo, se quem mais estava... Não quis saber. Ele quis dizer o seguinte, me explica a tua tecnologia. Expliquei, em 3 horas ele se convenceu. Segundo, ele olhou para... Eu não tinha nada, não tinha nem galpão, não tinha nada. Ele olhou para mim e falou, pô, esse cara tem, no discurso dele, uma convicção e uma vontade, eu acho que isso transparecia da forma como eu falava, que eu falei, esse cara vai fazer. Então, ele era capaz de ler aquilo que estava propondo, o empreendedor que estava propondo, ele era capaz de ver. E terceiro, ele era capaz de correr o risco, ele tinha capital e falou, vou investir em você. Essa figura de quem entende tecnologia, que é capaz de arriscar e colocar o dinheiro a partir de um discurso. Geralmente as pessoas querem saber quantas você fez, como é que está, isso são as perguntas típicas de um investidor. Pouquíssimos, raramente, né? Tem os grandes nomes nos Estados Unidos, em vários serviços, talvez investidores que olham para uma tecnologia e falam, eu vou investir nisso aqui. Que ali vai ter, como ele propiciou, uma revolução que a gente criou no Brasil, um brasileiro, né? Brasileiros, tive equipe de brasileiros, acabou fazendo uma mudança que tem muito a ver com isso, tudo que está no mundo, né? Porque a gente acabou ajudando a viabilizar a energia eólica no mundo. Né? Assim, tem esse lado do que a gente tem que também reconhecer, né? Que foi feito aqui bravamente, heroicamente em Sorocaba. Então, assim, o perfil do investidor, infelizmente, é muito raro encontrar investidores assim. Geralmente, inclusive, principalmente aqueles investidores que vêm de fortunas de família, tal, são muito conservadores, não querem arriscar. Isso é um dos problemas que a gente tem para desenvolvimento de tecnologia, né? Você encontrar um capital, mesmo aqueles que se dizem capital, que querem investir em inovação e tal, muito raramente você vai encontrar alguém que, tipicamente, de raiz, essencialmente, acredite nisso e que seja, inclusive, capaz. Muitas vezes, agora tem outra coisa que a gente percebe, é que existe até pessoal com capital que quer fazer isso, mas não sabe identificar a tecnologia, e você vê várias tecnologias que não tinham o menor sentido, que receberam fundos para serem... Então, assim, existe o capital, dificilmente conhece tecnologia, raramente conhece. A tecnologia raramente sabe como acessar a capital, que também geralmente faz na academia e não tem essa experiência, e por isso uma coisa que eu acho que é muito bacana é experimentar sempre. Vocês
porque sem experimentar, sem errar, sem quebrar, não tem medo, não tenham medo do fracasso, porque é a única maneira da gente aprender e depois, aí, a partir daí, criando coisas. Mas aí, então, isso é uma deficiência que a gente tem, e dificilmente... E uma outra coisa que acontece é o seguinte, hoje em dia está muito em voga, está muito em moda startups. Muita gente quer fazer startup. Só que a receita da startup, ela é geralmente a seguinte, ele consegue um investimento, começa uma empresa, e o investimento, o investidor, ele é tão importante no processo que toda a startup fica olhando para satisfazer o investidor, e não para satisfazer o mercado. E você cria meio que um vício, porque tanto aí você vai buscar a segunda rodada, a terceira rodada, fica o tempo inteiro querendo agradar o investidor, mas não agradar o mercado, porque você, para ir numa segunda rodada, terceira mercado, porque o mercado está respondendo, você precisa, então você precisa atender o mercado, então você precisa... mas não, então, assim, há que tomar cuidado, eu acho, né? Quer dizer, imagino, eu penso isso, né? Excelente. Espero que eu tenha respondido, Miranda, sua Não, fala. eu acho que de forma excelente, Bento. Obrigado. Posso pegar o gancho aí, Vinícius, rapidinho, aproveitar a resposta do Bento? Que ele colocou aí, né, a satisfazer o mercado. Qual que foi o diferencial tecnológico ou comercial que você teve, né, para os alemães chegarem aí e falarem, olha, primeiro, tecnologicamente, eu nunca vi uma turbina como essa, né, e depois, em termos de preço também, como é que foi a sua concorrência, né, com relação a preço para eles, para você ter uma boa fatia do mercado aí? Essa fatia de mercado, ela foi sendo conquistada, né, nós tivemos uma história com a Enercon e depois a gente resolveu mudar e começar a trabalhar com americanos, porque o mercado estava começando lá. Enfim, tem uma historinha por que a gente saiu da Enercon, mas acho que não vai dar tempo. Eu quero focar na sua pergunta porque o mercado americano, e voltando àquela história, enfatizando que a pá é o componente mais difícil de ser realizado, você começar uma produção, implementar e pegar volume era uma coisa muito difícil e tal. E o mercado americano, ele estava, no início, ele estava tendo picos de demanda. Então, assim, ele estava começando. Como todo mercado começa, tinha um incentivo, o PTC, e de repente todo mundo começava a correr, aí o PTC expirava, aí caía para o zero, de repente todo mundo começava e tal. E a gente viveu isso, né, de tentar atender esse mercado. Tinha uma demanda que crescia, então a gente estava lá com, sei lá, 100 funcionários, de repente ia para 600 funcionários, de repente acabava o mercado, aí tinha que demitir o pessoal que tinha treinado, tudo tinha que demitir 80%, ficava só com os 20, que era assim, o core da empresa, dali um ano voltava incentivo, pum, crescia de novo, aí você tinha que contratar, sei lá, 800 funcionários, aí acabava o incentivo, demitia todo mundo, aí de repente no outro ano, pum, crescia de novo, aí você tinha que contratar 1000 funcionários, aí demitia. E aí, então a gente falava, pô, mas esse aqui pô, é uma montanha-russa, e o que a gente está fazendo aqui e tal? E tudo, quando você olha para trás, você começa a perceber, e por isso que eu acho que assim, esses fracassos, esses perrengues que a gente vive, a gente tem que ter um olhar cuidadoso, porque quando você passa por isso, quando você está vivendo isso, você nem consegue pensar, mas depois que você passa, você começa a perceber o seguinte: a gente começou com esse processo, que foram os primeiros 3 anos, os primeiros 5 anos, que a gente, de 2000 a 2005, quando realmente os Estados Unidos deu um pico lá, que depois permaneceu lá para cima, a gente teve esses três ondas de subida, descida, e tal. E nesse processo, que a gente achava que era maluquice, a gente vivia reclamando, mas olha só o que aconteceu por causa disso. A gente aprendeu a treinar rapidamente, porque esse trabalho era um trabalho diferente, ninguém chegava sabendo fazer, então a gente tinha que saber treinar as pessoas para um trabalho difícil, meticuloso,
de alta responsabilidade. Então, você tinha que saber selecionar e saber treinar rapidamente pessoas. Aprendemos nisso aí, nessas vezes que a gente tem que fazer. E a gente demitia 80% do pessoal. A gente aí soube identificar quem eram os 20% que a gente tinha, que eram as pessoas chaves para manter esse trabalho em equipe e tudo mais. E aí eu vou fazer um pequeno comentário, saindo um pouco fora, porque assim, eu me sentia muito mal de ter que demitir tantas pessoas. Mas aí, uma coisa, eu percebi o seguinte, que quando a gente contratava, treinava, e quando demitia, quando eles saíam da gente, eles saíam melhores, eles acabavam sempre indo para empregos, trabalhos melhores. Tanto é que quando a gente ia contratar na segunda vez, metade deles não vinha, porque eles já estavam em posições muito boas. E a gente começou a fazer fama em Sorocaba, que a gente treinava, e todo mundo que a gente demitia era gente boa, porque a gente acabava treinando de forma intensiva. Então, assim, aí a gente pegou e contratava de novo um tanto, treinava intensivamente, fazia o ramp-up de produção. Aí produzia, fazia o ramp-up, que é uma coisa complicada, quando a peça tem 3.000, 4.000, 5.000 operações que você tem que fazer a coisa engrenar, era dificílimo, e depois você tinha que demitir de novo, tanto. E aí a gente aprendeu a fazer o tal do ramp-up. Esse ramp-up era uma coisa fundamental, porque as empresas levam muito tempo para conseguir fazer todo mundo começar a trabalhar em equipe, começar a fazer as pessoas desempenharem todas as 3.000, 4.000, 5.000 operações que você tem e começar a fazer aquilo na velocidade que precisa. A gente ficou muito bom em fazer ramp-up. Esse timinho que sempre tinha core, a gente contratou. Então, quando chegou em 2005, que foi o grande teste de fogo da GE conosco, porque a GE, imagina, uma empresa de Sorocaba, eles queriam a turbina eólica, era um dos componentes principal da GE Energy, que era o principal negócio da GE, enfim. E a Pyro, o componente principal, e quem fabricava era uma empresa lá de Sorocaba, não sabia nem falar Sorocaba, né? Falava, por que a empresa é essa? Nunca ouviram falar, tal. E depois, então a gente teve que provar 1000 vezes mais do que uma empresa alemã ou uma empresa americana. A gente se provou fazendo o tal do ramp-up. Aí, quando 2005 foi a grande prova, porque a GE vendeu muito, e aí eles venderam, mas tinham uma penalidade muito forte para quem não entregasse dentro do período de 2005, por causa do PTC, a gente tinha já aprendido a ramp-up, treinamento, e a gente não só, que a gente pegou lá sei lá, 70% do pedido foi nosso. Eles disseram, 70% do pedido é seu. Nós vamos fazer também com uma empresa na Alemanha, em Almelo, na Holanda, e uma empresa nos Estados Unidos, em Oklahoma. E aí a gente foi rampar, a gente já tinha aprendido a rampar, e aí os outros começaram a derrapar, a GE ia levar uma multa muito grande, e a gente começou a cobrir, os outros começou a cobrir, o pessoal da Holanda começou a cobrir, o pessoal de Oklahoma, a GE terminou o ano sem nenhuma multa. Graças a gente ter entregue não só as nossas pás, mas também ter coberto os outros 2 concorrentes. E foi aí que eles deram um contrato. Espero que um dia da minha vida eu consiga de novo assinar um contrato deles, mas foi de $1 bilhão. Imagina assim, você está lá no contrato escrito $1 bilhão, né? Então foi quando a gente conseguiu esse contrato, depois do final. Então, assim, isso vai acontecendo, né, ao longo da história. Mas não sei se eu Vinícius, respondi, está mudo, né? Vinícius. Estou no mudo, isso. Eu não sei se eu te respondi, Fred. Enfim. Respondeu sim, só gostaria de saber assim, qual foi o grande diferencial tecnológico que vocês tinham com relação às outras turbinas, além do material, né, que você colocou? Assim, no final das contas, a primeira diferencial tecnológico foi essa história de trazer, porque mudava tudo, né, mudava todos os critérios, né? Imagina uma empresa que estava acostumada a fazer cascos grossos, pesados, né, que você pode ter muito mais tolerância nas dimensões, não tinha critério de peso, né, no barco. O barco pode pesar, se pesar 1 tonelada a mais, tudo bem, 2 toneladas. Enquanto que a gente vinha de uma fabricação de satélite que você tem que fazer otimização estrutural em gramas, né, porque quanto mais pesado o satélite, mais combustível você vai gastar e menos
payload, carga paga você vai ter. Então, desde o começo, quando a gente se propôs, você começa a adotar critérios de peso, de precisão dimensional, de cheques de qualidade, enfim, várias coisas que foram o primeiro impacto. Mas, ao longo, no decorrer, a gente não ficou só naquilo, a gente começou a desenvolver processos que fossem com essa origem, com esse DNA, mas para fabricar as pás. Então, dali a 5 anos, a gente tinha processos que os alemães vinham para a gente fazia aquelas pás as primeiras, a gente contratou, que a gente conseguiu, a gente fabricava em menos de um dia. E aí os alemães levavam 1 dia e meio, né? Quer dizer, levavam o dobro do tempo. Aí vinham os técnicos, porque eles eram nossos clientes, né? Lá no comecinho, vinham os técnicos para ver o que a gente estava fazendo. E aí eles olhavam tudo que a gente fazia e tal, voltavam e nunca conseguiam repetir o que a gente estava fazendo, porque a gente desenvolveu tantos dispositivos, sequência de processos, otimização de... Então, não é que o diferencial dá para dizer de uma forma genérica, né, que era um diferencial tecnológico, mas, na verdade, era uma somatória de muitos dispositivos, muitos procedimentos que a gente foi aperfeiçoando. Tanto é que os alemães desistiram, nunca mais conseguiram repetir o que a gente fazia com o produto que eles projetavam. E depois isso veio acontecer com a GE dos Estados Unidos, a gente começou a criar um diferencial muito grande em relação ao resto do mercado. E aí, pegando um gancho aqui, o Fred, quando você perguntou da logística, falou assim, pô, mas por que você não faz uma fábrica na Alemanha, uma fábrica nos Estados Unidos e tal, e fica pagando no navio e tal? Isso era uma pergunta recorrente que a gente recebia. É óbvio que a gente não ensinava por lugar, mas... Aqui eu posso falar o seguinte, que fica entre nós, né? Se você pega, você sabe que o grande diferencial... Você tem uma tecnologia que você sabe que vai mudar a cada 2 anos. As pás mudavam a cada 2 anos. Você vai ter que fazer todos os moldes de novo, vai ter que fazer os ensaios de novo, vai ter que fazer os testes, vai ter que prototipar e tal. E você vai ter que começar a produzir. A primeira coisa que a gente fez foi, nós vamos criar uma capacitação de engenharia para desenvolver esse processo, para fazer os testes. A gente tinha uma bancada de ensaios que veio a ser a maior do mundo. A gente conseguia testar 5 pás ao mesmo tempo, fazia prototipagem, a gente fazia os modelos para fazer os moldes, a gente ia fabricar os nossos moldes, eram moldes super diferenciados, e fazíamos tudo aqui. E o pessoal da produção já estava aprendendo, já estava vendo o que eles iam começar a produzir. Então, assim, essa possibilidade de você fazer de um ciclo muito rápido, engenharia, teste, prototipagem e a produção, a gente ficou imbatível. Então, o nosso custo logístico, a gente pagava, sei lá, 5% do nosso preço era custo logístico, mas a gente era 10% mais eficiente. Então, além de a gente... E outra coisa, a gente oferecia uma coisa que, para a GE, era imbatível. Assim, como a gente tinha 10 fábricas aqui, veio a ter 10 fábricas em Sorocaba, em lugares diferentes, lidando com clientes diferentes, 10 fábricas. Mas a gente fornecia essas pás para onde a GE quisesse. Então, eles investiam, porque os moldes eram caros, vários milhões de dólares, né? Então, eles tinham lá 10, 15, 20, a gente chegou a ter 30 moldes, né? Dessas de 50, 60 metros. Cada uma delas custa, sei lá, 3, 4 milhões de dólares. Então, é um asset que você, gigante, que a empresa está lá bancando, que você construiu. Só que daí, se você pega, que era a LM, essa que a gente veio depois até a superar, a LM, eles faziam isso, eles colocavam uma fábrica do lado onde era o mercado. Não, o mercado é dos Estados Unidos, eu vou colocar uma fábrica lá. Mas até eles transportarem a pá, treinar o pessoal, fazer ramp-up, o mercado já estava acabando, entendeu? Então, a gente já no primeiro dia já saía patinando, já saía, né, cantando pneu. E aí o mercado mudava, não era mais no Midwest americano, era na Espanha. Aí a gente pegava e só mudava o navio, a gente punha lá em Santos e aí pegava, em vez de pagar o navio que ia para Houston, a gente pagava o navio que ia para a Espanha, ou para Roterdã, ou ia para Japão, enfim. E aí a GE não tinha se esquentar, tinha construir uma fábrica, treinar pessoal novo, passar por todos os perrengues de ter falha de iniciante. Então, assim, existia uma estratégia por trás para a gente não querer sair daqui, né? É óbvio que a gente
Mas isso tudo você vai construindo aos poucos. A gente veio a ser a empresa que mais, desde a ideia, a pá de carbono que a gente fez em 2012, foi o meu último ano, que eu vendi em 2010 um contrato para desenvolver uma pá de carbono, e no final de 2000, no início de 2011 já tinha uma pá protótipo, uma turbina protótipo já rodando na Califórnia. Fizemos todos os ensaios em 6 meses e em 1 ano a gente estava produzindo seriado, então levou 1 ano e meio uma ideia para o mercado. Isso é um outro de grande diferencial, porque o mercado todo, os outros concorrentes nossos levavam pelo menos 3 anos para pôr, desde a ideia até colocar no mercado, levavam 3 anos, a gente levava 1 ano e meio, porque tinha tudo lá, fazia prototipagem, modelo e tal. Uma coisa interessante aqui é que no final, assim, no final quando a gente já estava, a gente começou a fabricar para você fabricar o molde, que é onde se fabrica as pás, você tem que fazer o modelo primeiro, que é uma cópia da pá. Você pega só da geometria da pá, você modela, era feito com modeladores, o pessoal punha e tal, lixavam, fazia, colocava, via a precisão e tal, punha e fazia uma peça do tamanho da pá, igualzinha que a pá ia ser, e você fazia o molde em cima. É que nem como fazer ovo de Páscoa, que você tem os moldes e derrete o chocolate. Um pouquinho mais complicado que o ovo de Páscoa, mas é isso, mais ou menos. Só um pouquinho. E aí, um dia os alemães conversando, que isso é uma outra coisa bacana, que tinha taxista, sempre tinha gente de fora, o tempo todo tinha alemão, tinha holandês, tinha americano, o tempo inteiro lá com a gente. E uma vez um alemão falou, poxa vida, o mercado de automóveis está caindo muito, então os robôs estão ficando muito baratos e tal. Eu falei, poxa, vamos fabricar um modelo, vamos fazer um modelo com robô. E aí chamei o Walter Kapp, né, que um amigo meu, é um desses gênios, assim, que o Brasil tem aí vários por aí, né? Eu chamei o Walter e falei, Walter, vamos fazer a usinagem do modelo com robô. E ele, o tempo inteiro pesquisa, um sujeito brilhante, ele falou, não dá, não vai funcionar, né? O robô não é feito para fazer usinagem, tal, e, puta, mas eu insisti. Dali uma semana ele voltou e falou assim, acho que dá. E aí ele pegou e falou assim, vamos começar a ver, porque, olha, aqui tem esse robô lá da Kuka, lá da Alemanha, acho que dá para a gente fazer e tal. E ele disse, eu bolei até uma peça que eu vou pedir para eles usinarem, que se eles usinarem essa peça, o robô vai funcionar. Uma peça que tinha lá os acessos todos, a geometria super complexa. Vamos levar essa peça e pedir para eles usinarem. Beleza, vamos lá. E a gente foi para a Alemanha, levou uma peça e falou, a gente está pensando em comprar um robô de vocês. Realmente estava muito em conta. E aí, mas para isso a gente quer que vocês usinem essa peça. E aí o robô não conseguiu usinar, não conseguia fazer aquela geometria. Aí o Walter falou assim, será que eu posso mudar o software do teu robô? Eu olhei para ele e falei, você está ficando louco, cara? Ele falou, não, deixa eu pôr o meu software nesse robô. Aí a gente mudou o software. E não é que o robô fez a bendita peça? E aí, então, a gente pegou e implementou isso, de fazer as nossas pás. Então, a gente comprou, instalou na nossa fábrica. Isso acho que foi em 2011, por aí. E aí a gente começou a fazer, então, os modelos com robô. E uma coisa interessante que o pessoal da Kuka me falou foi o seguinte, que os robôs nunca foram feitos para usinagem, que, na verdade, o nosso foi a terceira peça usinada que eles tinham feito, mas que as 2 primeiras foram peças simples, pequenas, tentando demonstrar. E que o nosso já tinha 50 metros de usinagem. E que aí eles viram que era viável o robô usinar, e hoje a Kuka da Alemanha, mais de 50% dos robôs são vendidos para usinagem, quer dizer, por um período lá. E a gente foi o precursor dessa história, entende? Então, mas é isso. Então, os diferenciais vieram sendo construídos tecnologicamente. E isso era um outro diferencial que a gente colocou, né, que foi robotizar a usinagem dos modelos, feitos com muito mais precisão, e depois, no tempo. Claro que tem muito perrengue, até a gente ajustar e tal, mas depois, ali a pouco, ele ficou muito mais rápido do que fazer manualmente, como era feito, né, de forma tradicional.
Sensacional, Cork. Uma empresa de tecnologia brasileira aí, né, de pás eólicas, ajudando uma Kuka internacional de robô a desenvolver a robótica. Você sabe que a Kuka vendeu robôs para a Embraer, para fazer usinagem, e aí chamaram o Walter para fazer o software para aplicar no robô da Embraer. Sensacional. Vinícius, por favor. Bom, eu acho que, Bento, estou recebendo aqui já uns WhatsApps do professor de robótica que ele quer chamar você para dar uma aula. Então, quer dizer, tem muita coisa aqui, tem muito assunto aqui que dá para a gente desdobrar e certamente criar várias outras falas, outras palestras. Tá? Mas, assim, infelizmente, nosso tempo hoje aqui ele acabou. Tá? Então, eu queria aproveitar para agradecer a você pela disponibilidade, em compartilhar essas experiências todas conosco aqui. Foi uma grande aula, né? Uma grande aula magna, né? Obviamente de engenharia, né? Mas também de logística, de estratégia empresarial, né? E também, obviamente, de toda essa motivação e essa parte não técnica, digamos assim, que é fundamental para você conseguir empreender hoje com sucesso em qualquer segmento da engenharia. Né? Isso é uma mensagem muito importante para os nossos alunos. E, assim, o seu sonho de fazer o que o Alois Woben fez, né, com vocês lá como investidor no começo, quando você quiser fazê-lo, colocá-lo em marcha por aqui, não deixe de nos procurar, porque os alunos certamente aqui terão N ideias, certamente, né, certamente. e vários projetos que cabem aí um anjo desses, né, que você teve lá atrás. Sim. E que deu o chute inicial na TechSys, né? Então, sim, mais uma vez, Bento, agradeço pela sua participação, agradeço aos colegas aqui, o Frederico e o Miranda, né, e os outros professores também que estão presentes aqui na sala, né, e agradeço aos alunos que estão conosco aqui, que ficaram muito entusiasmados. Eu vou passar todas as perguntas que vocês fizeram aqui, que eu já separei, eu vou passá-las para o Bento por e-mail, tá? Então, foi muito rica essa palestra. Só as fáceis, por favor. Isso. Não, vou passar também, teve uma aqui com as equações de Maxwell, eu passo para você. Já foi aprovado com louvor, Bento. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado, Bento. Tá, muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Eu só queria terminar, fazer um pedido, que quando vocês forem fazer a aula magna, pelo menos lembrem do meu nome, tá? Porque não fazia o vexame que eu fiz. Aí... Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado, Bento. Até mais. Super inspirador. Prazer, valeu. Obrigado. Muito obrigado.